Olá, seja bem-vindo. Dizendo tudo desta quarta-feira, está no ar. Veja agora os destaques de hoje. Rodoviários do sistema semiurbano fazem paralisação momentânea das atividades nesta quarta-feira por conta própria. Um mês das crianças desaparecidas em Bacabal e ainda sem pistas. Canetas emagrecedoras são apreendidas pela Receita Federal. E ainda Ricardo do Ailib assume a presidência do Tribunal de Justiça do biênio 2026-2028. Tudo isso e mais. Agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você. Mais um dia de greve dos rodoviários em São Luís, e diante dessa ocorrência de uma paralisação momentânea dos motoristas de ônibus ocorrida na manhã de hoje no centro de São Luís, os ônibus semiurbanos acabaram parando, inclusive por conta própria, sem anuência do Sindicato dos Rodoviários. O Gervásio, que é do Tribunal Regional do Trabalho, decidiu então fazer uma convocação imediata de emergência, de reuniões, inclusive, com as partes, seja rodoviários, prefeitura, também os empresários, para tentar entrar em um acordo. Lembrando que amanhã, 9 da manhã, já tem uma reunião marcada, uma nova rodada de conciliação. Ontem trouxemos aqui em relação a essa definição se a greve ia ou não iria acabar. Inclusive, no final do dia de ontem, um acordo foi fechado, 5,5% de reajuste para os rodoviários do semiurbano. Acordo fechado, fim de greve dos semiurbanos, mas hoje motoristas resolveram por conta própria fechar então esse acordo, na verdade desfazer o acordo, paralisaram de forma sem a anuência do sindicato. A gente tem imagens do início da paralisação, uma paralisação que aconteceu sem organização nenhuma. Os motoristas em fila começaram a parar os ônibus ali no entorno ali do terminal Praia Grande. Temos imagens desse momento, do início dessa paralisação, em que acabaram, inclusive, fechando uma das vias. Uma fila de ônibus em que os passageiros acabaram sendo obrigados a descer dos veículos. Essa daí já é a segunda parte da paralisação, viu? Essa daí já foi em frente à Refesa, em que na hora em que eles pararam lá em frente ao terminal da Praia Grande, descendo do ônibus dos passageiros, sem receberem as passagens que já haviam sido pagas com antecedência. Essa daí já é a segunda parte desse movimento, em que logo após ser liberado o trânsito, no entorno da Beira-Mar, eles acabaram fechando esse outro ponto aí, fechando não, parando em fila nesse outro ponto, lá em frente à Refesa, mais uma vez em movimento, sem a anuência do sindicato dos... Essa sim, a imagem da primeira parte da paralisação, viu? Isso foi aí lá em frente ao terminal Praia Grande, e a segunda parte em frente à Refesa. Resumindo, os semiurbanos, apesar de terem feito o acordo na reunião de conciliação, acabaram não respeitando o acordo, pararam de forma sem anuência do Sindicato dos Rodoviários, e agora uma nova reunião está marcada para amanhã. O PROCON resolveu, então, o PROCON resolveu, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão, o PROCON, entrou com uma ação civil pública contra o Uber, a 99, por causa desse aumento considerado abusivo no preço das corridas durante a greve. E, segundo o PROCON, o aumento perdeu, então, o aumento ocorreu em um período de restrição do transporte público, o que levou à demanda por carros de aplicativos e afetou milhares de consumidores que dependem desse serviço na capital. O órgão lembra que o Código de Defesa do Consumidor proíbe que empresas se aproveitem de situações de necessidade para obter vantagem excessiva, especialmente quando serviços essenciais, como o transporte público, estão comprometidos. O Daniel Amorim e o Odair Oliveira estiveram hoje no início dessa paralisação, trazem então agora informações dessa paralisação ocorrida de movimento próprio dos rodoviários do semiurbano. Após a Justiça determinar um reajuste salarial de 5,5% para os rodoviários do transporte semiurbano, os profissionais voltaram a circular nesta quarta-feira, mas não entraram nos terminais de integração e, por conta própria, resolveram parar os ônibus nas proximidades do terminal de integração da Praia Grande, no centro de São Luís. Os passageiros tiveram que descer dos veículos e buscar outras alternativas para seguir o trajeto.
Os rodoviários bloquearam 2 das 3 vias da Avenida Beira-Mar, sentido ao anel viário, o que acabou causando transtorno aos condutores que tentavam passar pelo local. Causou lentidão no trânsito. A Polícia Militar esteve no local para garantir que o movimento acontecesse de forma pacífica. Segundo os rodoviários, o percentual de reajuste salarial determinado pela Justiça e a proposta de divisão da Convenção Coletiva de Trabalho para o Sistema Urbano e Semi-Urbano motivou a paralisação das atividades. A gente não vive de migalhas, porque 5,5% é migalhas. Ano passado foram de 6 a 7% que a gente teve de reajuste. E aí agora a gente pergunta, estamos voltando para trás, 5,5%, o que eu vou fazer com isso? Não tem como viver, certo? Outra coisa, você vai bem aqui no Piauí, o salário é 3 mil e pouco, a capital de São Luís é defasada, o poder público não está nem aí para o povo, não está nem aí para a categoria. Você está bem aqui, se você ver que estamos desde 7 horas da manhã, não chegou um representante da prefeitura, não chegou um representante da Câmara dos Vereadores e nem do governo do estado para conversar com a gente, certo? Para conversar com a gente. Então, me responda, estão preocupados com a gente? Não estão preocupados com a gente. Decisão judicial tem que ser cumprida, Mas só que está aqui o reflexo, bem aqui, da decisão. Companheiros estão insatisfeitos, porque as mesmas empresas que operam no SEMI, operam no urbano, salvo algumas que não operam no SEMI. Mas estão aqui, é o mesmo motorista, a mesma função. E hoje está esse negócio aí, estou querendo fazer essas divisões, fretamento, o urbano e o semi-urbano. Todo mundo faz a mesma coisa, ninguém faz nada diferente. Não é porque eu vou rodar para Raposa, eu vou e venho em Raposa e São Luís, que eu vou fazer diferente de que eu venho aqui na cidade de São Luís, aqui no centro de São Luís, e vou lá no final da cidade olímpica. É a mesma coisa, é o mesmo risco que eu vou correr, eu vou carregar passageiro do mesmo jeito. Os rodoviários pedem então um reajuste mínimo de 10%. Lembrando que no ano passado o aumento dos salários dos profissionais foi de 7%. O índice aprovado esse ano é inferior então ao aprovado em 2025. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel. E agora, um mês após o desaparecimento dos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4, a família segue sem respostas sobre o paradeiro das crianças em Bacabal. A Polícia Civil afirma que as buscas estão concentradas na comissão criada para investigar o caso. O último rastro das crianças foi encontrado por cães farejadores em uma cabana abandonada, conhecida como Casa Caída. O local fica a cerca de 3,5 quilômetros em linha reta da comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, ponto de onde os irmãos desapareceram. Sem ainda novas pistas, a avó das crianças relatou o impacto emocional que o desaparecimento causou na família. Segundo a polícia, inclusive, vários depoimentos foram colhidos, surgiram suspeitas sobre possível localização das crianças, mas nenhuma pista concreta foi confirmada. Equipes especializadas em salvamento em áreas rurais continuam as buscas. A gente faz o intervalo, são 6h17, na volta tem uma entrevista aqui com o vereador de São Luís, Raimundo Penha, para falar sobre aumento dos professores e tem muito mais. A gente volta já já. De volta, são 6h20, de volta com Dizendo Tudo. E aqui, já no estúdio com a gente, Raimundo Penha, ele é vereador de São Luís. Muito obrigado por aceitar o convite, por trazer esclarecimentos, uma semana que deu início à nova legislatura. E a gente sabe que a Câmara Municipal tem um papel fundamental dentro de vários processos de São Luís, em relação aos rodoviários, em relação também aos professores. Essa semana, então, foi votação, inclusive, aumento de professores, um aumento que muitas pessoas esperavam, foi um aumento substancial, um aumento muito importante. Os professores devem estar assim em êxtase. Muito obrigado por aceitar o convite, Raimundo Penha. Boa noite para o senhor. Boa noite, Daniela. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com você e nossa mensagem chegar até o povo da nossa cidade de São Luís.
é histórico, um reajuste realmente muito grande, mas compatível com a função que os professores exercem. Eu sou filho de escola pública, hoje eu não estaria aqui como vereador e como advogado se não fosse essas pessoas dando a vida, literalmente, para alfabetizar outras pessoas, né? E nós sabemos que, embora o reajuste seja grande, nós tenhamos melhorias na educação, mas os professores ainda correm, ainda é uma profissão que corre muito risco. Infelizmente, hoje mesmo, até no meio da comemoração do reajuste, nós tivemos um caso de uma escola na zona rural, na Vila Maranhão, que desabou. Então é um aumento merecido, sobretudo pelo risco que os professores ainda correm, pelas dificuldades que passam com a infraestrutura da nossa cidade. Ontem eu visitei uma escola no São Bernardo, o anexo da UEBMI Justino Ribeiro, que ainda está passando por melhoria. As aulas nem retornaram de tanta dificuldade que a escola ainda enfrenta. Então, parabenizar os professores por essa luta, parabenizar a gestão municipal por conceder esse reajuste, que é justo e é necessário. Inclusive, a gente tem informações aqui, a gente mostrou nas nossas redes sociais aqui da Record News Maranhão, essa imagem desse telhado, parte, na verdade, de uma estrutura que fica dentro de uma escola, uma estrutura que desabou durante o período de intervalo, né? O intervalo, mas ainda bem, graças a Deus, ninguém ficou ferido com essa imagem. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, então, essa imagem aqui. Mas antes disso, em relação... tá no ar. Tá no ar já a imagem. Tá no ar. Uma imagem que impactou porque foi uma estrutura que acabou de ser entregue, foi em abril, né, de 2025, então tem menos de um ano que foi entregue, já desabou. E o risco, né? Você imagina no horário do intervalo, que é o horário que a criançada se movimenta, é o horário que os professores, que tem uma circulação de pessoas, né? Ali foi a mão de Deus, mas esse é só um retrato. Como eu disse, nós temos avanços, mas nós ainda temos muitas situações aqui na capital que muitas vezes a gente tem a sensação de nem estarmos numa capital. Como eu disse, ontem mesmo eu visitei uma escola, anexo da UEBMI Justino Ribeiro, que é para crianças, é de educação infantil. Lá as aulas sequer conseguiram voltar devido a tantos problemas que tem. Nós temos relatos de outras escolas na nossa capital. Então, esses profissionais, os professores, assim como os administrativos, eles ainda enfrentam problemas que eu achava que era só do tempo que eu estudei na rede pública. Então, são problemas atuais, então é um aumento justo, a gente faz questão de esclarecer as outras categorias que não é privilégio, é, na verdade, fazer justiça. O senhor, como é que o senhor vê a Câmara Municipal de São Luís, avalia esse papel da Câmara dentro desse processo de melhoria da educação, por exemplo? Como é que vocês têm trabalhado isso? Olha, o nosso papel da Câmara, o primeiro é elaborar leis, é votar leis, como fizemos ontem no reajuste dos professores. Aprovaram, e o outro, né? Aprovamos, né, muito rápido. E o segundo é de fiscalizar. Então, muitas vezes, o trabalho da Câmara de Vereadores, assim como os demais parlamentos, não é apenas uma entrega, mas é o que aquilo ali impede que outras coisas sejam feitas. Eu vou dar como exemplo, eu particularmente, até por vir da rede pública, eu tenho me dedicado a acompanhar as escolas da rede pública. Estive no Ana Lúcia Chaves Fecuri, lá no bairro do São Bernardo, no anexo que fica no bairro da Vila Brasil, na Web Neiva Moreira, no Bequimão, que já teve a quadra por um tempo caída e foi recuperada. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é de lembrar a gestão municipal. São Luís tem mais de 200 escolas. Nenhum secretário vai conseguir acompanhar em tempo real todas as escolas, nenhum prefeito. Então, o trabalho do vereador é esse, é muitas vezes de alertar. É alertar, muitas vezes, de um problema que parece pequeno para a gestão, mas a falta d'água em uma escola, ela pode impactar, pode fazer com que aquela aula seja suspensa, com que aquela criança não tenha aula, sobretudo se nós estivermos falando de crianças que têm, inclusive, as suas necessidades fisiológicas, muitas vezes, feito dentro da própria escola. Então, nós temos feito esse acompanhamento, nós temos ajudado nessa intermediação com um único objetivo, que haja uma melhoria na rede de ensino, que haja condições dignas para trabalhadores, para estudantes e toda a comunidade escolar. Acompanhamento se estende a vários setores, inclusive hoje motoristas chegaram aí até a Câmara Municipal de São Luís, os vereadores têm discutido sobre isso e acompanhado. Exatamente, a greve é um ponto preocupante, nós atendemos hoje os motoristas, ficamos lá até já o começo da tarde, e o ponto que mais nos preocupa, amanhã fazem 7 dias de greve, e infelizmente o que nós temos notado, até o próprio presidente do Tribunal Regional do Trabalho falou, a prefeitura não tem mandado representantes, a prefeitura não tem negociado. Na hora que você tem uma briga judicial, vai caber ao judiciário na hora que a prefeitura não apresenta proposta. E a minha pergunta é, será que essa posição do prefeito Eduardo Braide de não enviar um negociador, inclusive para a nossa surpresa, a nova secretária
de Trânsito e Transporte, que imaginei que estava chegando para ajudar a acabar a greve, me parece que não foi nenhuma audiência. E se a Justiça do Trabalho decretar um reajuste na tarifa que seja maior do que o trabalhador pode suportar? Porque você tem aí, já tem uma opinião do Ministério Público defendendo um reajuste para o trabalhador. Como é que as empresas vão dar esse reajuste? Se a Prefeitura não apresentou uma proposta, por exemplo, de ampliar o subsídio. Então, me parece que o caminho natural vai ser a Justiça decretar esse aumento de passagem que vai impactar no bolso de cada trabalhador. E aí a gente faz esse alerta que essa omissão da Prefeitura, a ausência da secretária de Trânsito e Transporte, a ausência de um representante do prefeito Eduardo Brade, abre margem para que empresários, para que o sindicato dos rodoviários apresente as suas propostas. Nós não temos uma proposta do município que é o responsável por defender, por analisar essas planilhas, por questionar esses valores e aí chegar a um acordo que seja digno. Então a gente também faz um alerta, essa omissão da prefeitura, do prefeito dizer que não negocia, que não senta na mesa com empresários, os empresários estão na mesa com a Justiça do Trabalho. O aumento de passagem pode bater as portas e eu espero que não fique com esta omissão apenas um discurso amanhã de que estão dando um reajuste porque a Justiça mandou. Não. Há 7 dias temos uma nova secretária de Trânsito e Transporte e ela não participou de nenhum momento com a Justiça do Trabalho para tentar mediar e chegar a um acordo que seja menos penoso para a nossa população. Amanhã a Câmara discute algo que também é importante, saúde. Sabendo que tem as emendas parlamentares, algumas acho que até impositivas, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, em relação ao Adenor Belo, não é isso? O que está sendo falado? O que já chegou até vocês? O que vocês precisam e necessitam para que consiga, então, sair do zero em relação a essa pauta? É lamentável, nós temos as emendas impositivas, explicar para a população, a emenda parlamentar não é algo que o vereador vai executar. Ele indica a prioridade para a prefeitura executar. E um grupo de vereadores, inclusive suprapartidário, vereadores que são da base do partido do prefeito, vereadores que são de direita, que são de esquerda, nós colocamos a causa de combate ao câncer acima de qualquer ideologia partidária e de qualquer lado político. Um grupo de vereadores se juntou, a Fundação Antônio Jorge Dino, o Hospital do Câncer nos procurou, apresentou a ideia da construção de uma ala pediátrica, um tema que mexe com você, com a saúde, com a vida do seu filho. A construção de uma ala pediátrica para combate ao câncer de crianças na nossa cidade. Hoje o Hospital do Câncer funciona com 23 leitos, Daniela. Desses 23, apenas 2 são UTIs. Nós temos menos leitos do que a cidade de Belém, que fica aqui próximo da gente, aqui no Pará. E qual é a proposta? Se de 23 leitos passarmos para 90. E onde funcionam esses 23 leitos para crianças hoje, ser construído mais 32 para adultos. Nós estamos falando da criação de mais de 100 novos leitos para combate ao câncer. Eu não preciso conscientizar ninguém do que é o câncer, que é o mal do século. Todo mundo aqui deve ter um parente, um amigo, alguém que já foi vitimizado por essa doença que mata e mata de forma cruel. E com isso nós indicamos ano passado 12 milhões, com o compromisso de indicarmos mais 8 este ano para essa construção, que inclusive já foi iniciada. Infelizmente a Prefeitura de São Luís não fez o repasse no ano passado, no final do ano passado, e nós temos cobrado, já tem mais de 30 dias do mês de janeiro, nós temos aqui grandes eventos, como é o caso do Carnaval feito pela Prefeitura, e eu aprecio o Carnaval da nossa terra, apoio diversas agremiações, mas fica estranho para a gente quando a Prefeitura não repassa 12 milhões para a construção de um hospital pediátrico para combate ao câncer, que pode salvar vidas, e faz uma contratação só de bandas, foram mais de 12 milhões, fora 15 milhões da infraestrutura. Só no Carnaval a Prefeitura está gastando mais de 27 milhões, que por sinal é o orçamento da Secretaria de Cultura do ano todo sendo gasto em um único evento. E nós não temos justificativa, amanhã nós estaremos com o Procurador-Geral de Justiça, nós estamos pedindo a mediação do Ministério Público, não é briga judicial, não é disputa judicial. O que nós queremos é que esse recurso seja repassado, porque já é um mês de atraso, foi menos um mês, é mais um mês que essa obra vai andar lentamente. Se a Prefeitura tivesse repassado, a Fundação nos apresentou um cronograma que no final deste ano já inaugurava. Nós estamos falando um novo hospital para combate ao câncer para crianças da nossa cidade, do estado todo, porque o estado todo se trata aqui em São Luís, passando de 23 leitos para 90 e mais
32 leitos para adulto. Então, uma pauta que a gente sensibiliza também o prefeito Eduardo Braide, estamos batendo as portas do Ministério Público, de entidades da sociedade civil, que a gente só tem um objetivo, que a prefeitura faça esse repasse, assim como tem feito antecipadamente para bandas nacionais. Nossa, tem muita pauta, tem muita informação, tem muita discussão. A Câmara está só no comecinho, não tem nem a primeira semana ainda nem acabou, né, vereador? A gente vai ter muita conversa por aí. Hoje ainda é quinta-feira, ainda temos a sexta. A gente tem um convite se estende, viu? Porque nosso tempo aqui acabou, mas a gente tem muita informação. Inclusive, o senhor está convidado para a entrevista aqui meio-dia, aqui com Análio Júnior, no Hora News. Já está convidado, viu? Vai ser um prazer, Daniela, mais uma vez lhe agradecer à população que nos assiste, é uma oportunidade de esclarecer a nossa população e dizer que realmente a gente espera que seja um ano muito efervescente, de bons debates. Aqui nós estamos discutindo reajuste de professores, nós estamos discutindo a fiscalização de escolas, nós estamos discutindo posicionamento que podem ajudar a acabar com essa greve que penaliza mais de metade da população. Estamos discutindo a construção de um hospital pediátrico para combate ao câncer da nossa cidade. Então são pautas que dizem respeito à sua vida, que dizem respeito ao seu bolso. Muito obrigado, uma boa noite para todos e todas. E até a próxima, vereador. Obrigada. Até breve. Até breve. Olha, a gente vai direto a Nildo Costa, direto a Brasília, e tem informações para a gente do Congresso Nacional. Nildo está aí com a gente agora, Nildo. Boa noite para você. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos aí do Dizendo Tudo. Hoje o clima aqui, Daniela, foi só de eleições também, viu? Eleições das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Várias delas definiram aí seus presidentes, vice-presidentes. Bom, mas o evento que chamou a atenção aqui em Brasília foi lá no Palácio do Planalto, onde foi assinado o Pacto Brasil contra o Feminicídio, né? Que tem envolvimento aí dos três poderes para combater, Daniela, esse número alarmante de 4 vítimas de feminicídio no Brasil a cada 24 horas. É muito, né? Então é preciso fortalecimento. Esse pacto federativo, esse pacto nacional contra feminicídio, tem os objetivos de acelerar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar os agressores. Tem envolvimento dos três poderes, né? O Poder Executivo, o Congresso Nacional e também o Judiciário. Isso terá o acompanhamento, as iniciativas, terá o acompanhamento dos Ministérios Públicos e também das defensorias públicas para garantir a efetividade das ações. Porque não adianta só anunciar, não adianta só lançar, é preciso uma efetividade. Então foi por isso lançado hoje, né, esse evento muito bacana, com representação do Executivo, Legislativo e Judiciário, para esse grande momento combater essa vergonhosa situação de feminicídio aqui no Brasil. Daniela Bandeira. É isso mesmo, Nildo. Muito obrigada por suas informações aí direto de Brasília. Uma boa noite para você. Amanhã tem mais, né? Ok, amanhã estamos aqui. Até amanhã, então. Olha, hoje foi dia de eleição no Tribunal de Justiça do Maranhão, eleição e escolha do novo presidente para o biênio 2026-2028. O Tribunal de Justiça do Maranhão escolheu, por meio de votação dos desembargadores e desembargadoras, a mesa diretora do Judiciário Estadual para o biênio 2026-2028. A sessão plenária administrativa foi conduzida pelo presidente do órgão, o desembargador Froy Sobrinho. Foram definidos os futuros presidente e vice-presidente do tribunal, corregedor-geral da Justiça, corregedor-geral do Fórum Extrajudicial. Para cada cargo em disputa, a concorrência foi entre 2 desembargadores. O próximo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão será o desembargador Ricardo Duailib, que obteve 19 votos contra 14 do desembargador José Luiz Almeida. Duailib já foi vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Em seguida, foram eleitos o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça. Também esteve na pauta a eleição para membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em razão do término do biênio do desembargador Paulo Velten, atual presidente da Corte, que será encerrado em 30 de abril deste ano. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, a votação é secreta e por maioria dos seus membros efetivos. O quórum mínimo para a eleição é de 2/3 dos membros efetivos do órgão. 33 desembargadores participaram do pleito, já que 4 estão afastados. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você.
Obrigada, Daniel. Olha, a capital maranhense, São Luís, e a portuguesa Lisboa vão ficar ainda mais próximas a partir deste ano. É que o governo do Maranhão e a empresa aérea TAP, a Air Portugal, anunciaram nesta quarta, hoje, o lançamento da Rota Lisboa-São Luís a partir de outubro. O anúncio aconteceu em um evento realizado na tarde de hoje, no Convento das Mercês, no Centro Histórico da capital, com a presença do diretor de operação da TAP, Mário Chaves, e do governador Carlos Brandão. O governo do Maranhão e a empresa aérea TAP Air Portugal anunciaram na tarde desta quarta-feira o lançamento da Rota Lisboa-São Luís, a partir de outubro deste ano. Hoje já começa a vender as passagens da TAP, em outubro teremos o primeiro voo, serão 2 voos por semana, Lisboa-São Luís, São Luís-Fortaleza, vai ter uma conexão rápida, né? E depois Fortaleza, a gente tem conexão, a escala. Isso aí vão ser 2 voos semanais que garante que a gente possa ter certo turista europeu vindo para cá, desfrutando das nossas festas culturais, o Carnaval, o São João, que são gigantes, que estão se destacando a nível nacional, mas também a nossos patrimônio cultural da humanidade, que é o Centro Histórico, São Luís, o patrimônio natural, que é os Lençóis Maranhenses. A gente tem muita coisa bonita para mostrar, que a gente precisa divulgar e tratar bem o turista quando ele chega aqui. O anúncio foi feito em uma solenidade realizada no Convento das Mercês, com a presença do diretor de operações da TAP, da empresa Mário Chaves, e do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Como o Carlos disse, começou com o namoro, agora virou noivado e estamos esperando pelo casamento, que é no dia 26 de outubro, que o primeiro voo se realiza de Lisboa para São Luís, e 27 de outubro de São Luís para Lisboa. Então esperamos que aí todos possamos fazer a festa. O evento contou com a presença de diversas autoridades, secretários estaduais e participação de diversos segmentos do turismo. Esse voo se torna histórico. Nós temos uma aproximação histórica entre Portugal e o Maranhão. Nós somos colonizados pelos portugueses. Mas o mais importante de tudo isso são as novas oportunidades que vão surgir na cadeia produtiva do turismo, novos investimentos que devem ser feitos. E tudo isso circula a economia, faz gerar outras oportunidades para melhoria de qualidade de vida da população e trazer desenvolvimento econômico e social para o nosso estado. Com esta nova ligação, o Maranhão amplia as opções de conectividade internacional, facilitando o acesso a diversos destinos europeus e reforçando sua presença no Nordeste brasileiro. Importante destacar que em 2025 a gente teve um aumento de 14% no turismo maranhense. Isso se deve aos investimentos que o governador Brandão está fazendo, ao prêmio que nós conseguimos com os Lençóis Maranhenses, patrimônio natural da humanidade. Então, tem sido um destino muito visitado do mundo inteiro, e eu tenho certeza que essa parceria chega para somar ainda mais, fomentar ainda mais o nosso turismo, a nossa economia. Então, o nosso governo é um governo de diálogo, é um governo que tem tido os bons resultados porque a gente conversa, porque a gente busca fazer essas parcerias, dessa vez mais uma que vai com certeza melhorar a vida de todos os maranhenses. Viu só? Reportagem exclusiva de Análio Júnior e Dálio Rubim. Aconteceu ainda há pouco aqui. E atenção, amanhã, Hora News, meio-dia, você não pode perder com Análio Júnior. São 6h39, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais Dizendo Tudo, 18 horas, a gente espera você aqui. Até lá. Tchau.